Última classificação nossa, quanto ao titular do domínio. E quanto ao titular do domínio, os bens, eles podem ser bens particulares ou privados, públicos ou do Estado. O que são bens particulares ou privados? Coloca assim: são os bens pertencentes às pessoas naturais e às pessoas jurídicas de direito privado. Exceto de direito privado, vírgula, exceto das empresas públicas e das sociedades de economia mista. Explicando esse negócio agora, tá? Bens particulares ou privados são os bens que não são públicos. Esse é o primeiro raciocínio. Então, quando você entende que o bem ele é particular ou privado, eles pertencem às pessoas naturais, em um modo geral, é do domínio das pessoas naturais ou das pessoas jurídicas de direito privado. Então, a FAES é uma pessoa jurídica de direito privado. Tudo que você vê aqui dentro são bens particulares também, dessa PJ. Tá? O negócio é que, quando você fala de sociedade de economia mista e empresa pública, apesar do dinheiro envolver dinheiro público nessas sociedades aí, nessas empresas, a personalidade jurídica delas não é de direito público e sim de direito privado. Nós já falamos isso em aula passada, quando a gente falou da classificação das pessoas jurídicas. Então, quando você tem Correio, Caixa Econômica Federal, Petrobras, Banco do Brasil, Banestes, são ou sociedade de economia mista ou empresa pública. Elas funcionam como se fosse um mesclado. A natureza jurídica delas, segundo o Código Civil, é de natureza jurídica de direito privado, são regidas pelo Código Civil, tá? Porém, em alguns aspectos, elas assumem a posição como se tivesse um caráter público. Quando eles vão, por exemplo, contratar pessoas, necessariamente tem que ser por concurso público. Quando eles vão adquirir patrimônio, tem que ser feito licitação. Os bens pertencentes a essas pessoas jurídicas, eles são considerados públicos e não particulares. Então, todas as características que você tem desses bens públicos aqui se aplicam também tanto para a sociedade de economia mista quanto para as empresas públicas. Beleza aí, os pessoal? Bens públicos ou do Estado. Coloca assim, são aqueles pertencentes às pessoas jurídicas de direito público. E lembrando, né, quem são as pessoas jurídicas de direito público para o nosso Código Civil? União, estados, municípios, Distrito Federal, territórios, autarquias, fundações públicas e as associações públicas. Os bens pertencentes a essas pessoas são públicos. Esses bens públicos ou do Estado, eles se subdividem em três modalidades. Nós temos os bens públicos de uso comum do povo, de uso especial, dominicais ou dominiais. Vamos subclassificá-los. Bem público de uso comum do povo. Coloca assim.
São bens públicos que a sua utilização não tem exigências especiais. São bens públicos que a sua utilização não tem exigências especiais. Exemplo: avenidas, ruas, rodovias, praia, praça. Bem público de uso especial. Tudo bem? Coloca assim: são aqueles que a sua utilização possui exigências especiais. Exemplo: automóveis do poder público, prédios públicos, mobiliário, etc. Então, esses bens públicos de uso especial, apesar de ser o bem público, ele já não está destinado para o uso indiscriminado de todo mundo. Tá? Tem um carro ali agora da Prefeitura de Vitória. Você pode pedir uma caroninha até lá Jardim Camburi para o motorista? Pode isso, gente? Não. O motorista pode pegar esse carro, passar lá no Carone, fazer uma compra para a casa dele, e vamos supor que ele vai dormir com o carro lá na casa dele, ele pode fazer isso? Não. O carro é público, o sujeito vai passar pela escola onde o filho estuda. Pode dar uma caroninha para o filho? Não pode. Vocês sabiam que isso é chamado de improbidade administrativa? Isso dá procedimento, inclusive criminal, se acontecer. Entendeu? Hã? Você está entendendo? Não pode. Então, por exemplo, o fórum lá é um prédio público, eu trabalho no fórum. Aí suponhamos que, sei lá, minha casa vai fazer uma reforma nesse final de semana. Eu posso levar um colchãozinho e pedir para dormir lá no final de semana? Levar uma televisão, posso usar? Não, não posso, entendeu? Eu posso pegar o computador do fórum, levar para minha casa e usar? Também não. Tem celular na vara. Cada vara do Poder Judiciário, todas as secretarias têm um celular. Eu posso pegar o celular e usar ele como se fosse meu? Não pode, tá entendendo? Então, esses bens públicos de uso especial, apesar do bem ser público, ele tem uma utilização específica do poder público, tá? Bens dominicais ou dominiais, coloca assim, é uma modalidade de bem público, é uma modalidade de bem público que após passar por um processo de desafetação, é uma modalidade de bem público que, após passar por um processo de desafetação, eles podem ser alienados, eles podem ser alienados,
através de uma licitação chamada leilão. De vez em quando você vai ver isso. Então, por exemplo, uma prefeitura está querendo vender a frota de caminhões porque os caminhões já estão bem velhos. E aí, mas aquilo ali vai ter gente que interessa de comprar, entendeu? Então, a prefeitura não pode, e aí os caminhões da prefeitura têm essa classificação que ele é um bem público de uso especial. Para poder vender esse caminhão, vai ter que primeiro desafetar. E aí, quando você tem esse processo de desafetação, que é uma burocracia interna do órgão público, esse bem agora ele já vai ser classificado como sendo um bem dominical ou dominial. Esse bem, na condição de um bem dominical ou dominial, ele pode ser vendido. Só que ele não pode ser vendido assim, anunciado no OLX. Tem todo um processo para poder ser respeitado de licitação. Porque a licitação, vocês vão estudar em direito administrativo, ela é um procedimento tanto para compra do poder público como para venda também. Então, para venda, ele vai ter que vender através de leilão. Você tem que se habilitar nesse leilão. Não é qualquer pessoa que tem direito de comprar. Você não pode chegar lá no dia do leilão e falar assim: eu tenho interesse de comprar esse caminhão. Não, não é assim. Você vai ter que levar toda uma documentação, se inscrever primeiro, entendeu? Dizer qual o lote que você tem interesse, é toda uma burocracia que a legislação exige nesse sentido. Mas o que nos interessa aqui não é nem o processo em si. O que nos interessa é que o nome que se dá do bem de uso especial ou um bem de uso comum do povo poder ser alienado é através desse negócio de desafetação, desafetar o bem. Como desafetar o bem, agora ele pode ser alienado. Tá joia? Onde que o nosso Código Civil tratou disso? Artigo 98. Primeiro, ele diz assim: são públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa que pertence. Artigo 99, ele faz essa subclassificação das três modalidades. São bens públicos, inciso 1, de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças. 2, de uso especial, tais como edifícios, terrenos destinados ao serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive de suas autarquias. E 3, os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público com o objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades. Aí o que nos interessa é isso aqui. Artigo 100 do Código, que ele fala dessa inalienabilidade. O que é um bem ser inalienável, Ramon? É não poder ser vendido. O bem público de uso comum do povo e de uso especial são inalienáveis. Artigo 100 do Código. Os bens públicos de uso comum do povo e de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem sua qualificação na forma que a lei determinar. 101 na sequência. Os bens públicos dominicais podem ser alienados, observados as exigências da lei. Outra característica dos bens públicos é que eles não são passíveis de penhora. Como assim, Ramon? Não são passíveis de penhora? Penhora é uma modalidade que você tem no processo civil de você tentar chegar no final do processo. E aí só o juiz pode determinar penhora. Uma vez o bem sendo penhorado do devedor, ele vai ser leiloado dentro de um critério que a justiça determina. Então vai ter que contratar tipo leiloeiro oficial, aí vai ter que fazer publicações que vai haver o leilão. Aí, de fato, a justiça determina um dia para o leilão. Vocês viram aquele caso lá do ator, que tinha uma casa de supostamente 20 milhões e arremataram por 700 e poucos mil reais? E ele ficou desesperado, não sei o quê. Leilão, meu amigo. Hã? Não pode, né?
Não, os vasos de planta. Ah, entendi. Estava dependendo da casa. Os vasos de planta, não sei de quem, lá do Já era, meu amigo. Já era. Arrematou, fechou, acabou. Juiz homologou. Tchau. Entendeu? Ali que acho que era dívida de marinha. Era dívida de ex-funcionário, ex-funcionária dele. Então, talvez eles quiseram levantar só o dinheiro para pagar as indenizações e acabou. O resto é o resto. Doido, não? Entenda que, se o bem é público, ele não pode ser penhorado. E sabe por que ele não pode ser penhorado? Eles entendem que se o bem, se o poder público fosse passivo de ter bens penhorados, ia chegar num determinado momento que, e aí eu estou falando num sentido bem amplo, tá? O Estado, a União ou a Prefeitura não ia ter bem mais para poder, tipo, prestar serviços públicos para nós. Então, a polícia ia perder todos os carros, porque tudo já ia ter sido levado a leilão. Então, quando a gente entra com ação judicial contra o poder público, o que você recebe é um negócio chamado precatório, que é tipo um direito de que o dinheiro vai ser pago para você. Algum dia. Último, tá? Os bens públicos não estão passivos de uso capião. Então, por exemplo, se você tem um terreno da prefeitura e você invadir esse terreno da prefeitura e ficar lá 40 anos, a prefeitura pode tomar esse terreno de você. Então, não é passivo de uso capião. Por quê, Ramon? Artigo 102. Os bens públicos não estão sujeitos a uso capião. Ponto. Pois é. 102. Ah, entendi. Então tá a nível de discussão, né? Entendi. Ela foi lá e destruiu a sua máquina. Aí o processo. A juiz intimou que ela comprovasse aquele bem era dela. Só que quando ela juntou o mapa da região, aquela área que a gente estava fora. Mansa, pacífica. Tá vendo? Aí, ela vai ter que indenizar, gente. Por exemplo, eu gastei 23 anos mais. Meu vizinho do lado gastou 55. Eu fiz uma base para fazer um prédio. Eles não vão pagar, vai dar certo. Foda, né? Último, tá? Olha só. Depende. Existe se a posse é de um bem urbano, se é bem rural, se a pessoa ela fez tipo atividades nessa posse. Vai depender de várias coisas. Cara, no mais ou menos aí entre 5 a 10 anos. Entendeu? Última observação que eu não coloquei aqui. O uso de bens públicos pode ser cobrado, gente? O que vocês acham? O poder público pode te cobrar para usar um bem público, seja de uso comum do povo ou de uso especial? Pode. Pedágio. Pedágio é uma cobrança, por exemplo, da utilização de um bem público de uso comum do povo. Você vai entrar, por exemplo, dentro de um museu, por exemplo, que é do poder público. Eles te cobram uma taxinha lá. Pode. E onde que o Código Civil falou dessa cobrança? 103. O uso de bens públicos pode ser gratuito ou retribuído, conforme foi estabelecido legalmente pela entidade cuja administração pertence. Mas essa cobrança vai para melhorias do local, né? Ou conservação. Isso aí.